Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ele não acreditava no sobrenatural. Boa noite, amigos do canal. O meu nome é Ricardo. Atualmente eu tenho 41 anos de idade e moro no Rio de Janeiro. Eu irei compartilhar com vocês um relato que na verdade aconteceu com meu pai. O nome dele, Adilson. Na época ele tinha 21 anos de idade. Tudo isso se passou no ano de 1981, na cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo meu pai, o que ele vivenciou o fez ter certeza de que existem coisas no mundo que jamais teremos uma explicação e que não devemos subestimar o sobrenatural. Eu ainda não vi nada parecido, mas levo as palavras do meu pai comigo desde a primeira vez que ouvi essa história. Então, vamos ao relato do meu pai. Naquela época, a cidade de Itaguaí era bem diferente. Um lugar bem menor, com muitas ruas de terra, casas simples e muitos terrenos vazios, cercados por mato. Algumas regiões mais afastadas pareciam estar fora da cidade, tamanha era a sensação de isolamento. A família inteira é de lá, meus avós, meu pai, os meus tios, cresceram todos pela região. Eles conheciam praticamente toda a cidade, pois estavam sempre nas ruas andando de bicicleta e arrumando encrenca pelos bairros. Apesar de ter sido um lugar bem tranquilo naqueles tempos, já haviam algumas histórias que se espalhavam pelos moradores, especialmente nos bairros mais afastados do centro. Uma dessas histórias que estava sendo contada era sobre um bicho estranho que andava aparecendo algumas vezes ao mês. A criatura ficava vagando pelas ruas de terra e algumas vezes entrava no quintal de alguma casa. E sempre que isso acontecia, alguém dava a falta de algum animal doméstico. Uma mulher chegou a reclamar que seu gato havia desaparecido. Um homem disse que o seu cachorro de estimação desapareceu. E ele nunca soube o que de fato havia acontecido com ele. Tudo isso acontecia sempre que haviam relatos de avistamento daquela tal criatura estranha, mas ninguém sabia do que se tratava. As poucas pessoas que viram o bicho diziam que ele era quadrúpede, muito grande, a pele era escura e alguns diziam também que a criatura tinha olhos brilhantes, com um tom avermelhado. Claro que muitas pessoas duvidavam dessa história, mas muitos acreditavam e estavam assustados com isso. Foi aí que começaram a chamar aquela coisa de cão do diabo. Com esses boatos, um dos moradores chegou a jurar que perdeu um porco adulto para a criatura. E teve alguns jovens que alegavam terem visto os olhos vermelhos entre as árvores enquanto brincavam no início da noite. O meu avô era um homem muito temente a Deus e levava essas histórias muito a sério. Costumava dizer que deveríamos sempre respeitar o outro mundo, pois há muitas coisas boas e ruins que vagam do outro lado. Já o meu pai, por outro lado, nunca ligou para essas histórias e sequer frequentava a igreja com a família. Isso sempre foi motivo de briga entre eles naquela época, mas ele não ligava e não tinha pretensão de mudar de forma alguma.
mas logo ele teria um encontro com uma coisa que o faria repensar toda a sua fé no sobrenatural. Sempre que chegava aquele período do mês, as pessoas do bairro já entravam mais cedo para as suas casas. Ainda tinham alguns que não se importavam com as histórias, mas era evidente que as coisas mudavam na região naquele período. Meu pai tinha recém começado o namoro com a minha mãe, que se chamava Joana. Ela morava em uma parte do bairro mais afastado. Naquele tempo, havia bem pouca infraestrutura, não tinha tantas casas em volta, pois era um local ainda em desenvolvimento. E por isso, era cercado de terrenos baldios com algumas construções em andamento. Meu pai contou que sempre que ia visitar a minha mãe, tinha que voltar sozinho por aquelas ruas e sempre tinha uma sensação estranha de estar sendo observado. Mas até então, nunca tinha acontecido nada e, no geral, o meu pai não tinha medo de ir e voltar de lá. Às vezes ele ia a pé, mas na maioria das vezes usava a bicicleta para conseguir chegar em casa mais rápido na volta. Então veio um sábado em que o meu pai combinou de passear de bicicleta com a minha mãe durante a tarde. Eles foram tomar sorvete e passar o dia juntos na cidade. O dia foi bem tranquilo. No final da tarde, ele acompanhou a minha mãe de volta para casa e a sogra dele o chamou para jantar por lá. Ele aceitou e ficou mais um tempo na casa dela. Quando bateu 8 horas da noite, ele resolveu se despedir para voltar para casa. O caminho não era muito longo. De bicicleta era coisa de 15 minutos. Mas eles estavam bem naquele período em que falavam que a criatura aparecia na região. Meu pai disse que antes de sair, o seu sogro apareceu e falou para ele ir rápido de volta para casa naquela noite, pois haviam relatos recentes de que aquela criatura tinha aparecido no quintal de uma casa ali perto. Mas o meu pai, que nem acreditava que existia tal coisa, apenas ficou acenando com a cabeça e falou que não precisava se preocupar. Em seguida se despediu, pegou a bicicleta e foi pela rua escura de volta para casa. Era uma noite clara, com céu aberto e uma lua enorme no céu. O trajeto pela rua de terra era acidentado, então meu pai ia pedalando tranquilamente. Ele não estava com pressa, pois era uma noite fresca e agradável, então foi aproveitando o caminho despreocupado. Então veio aquela sensação de ser observado, assim que ele passou por um trecho de terrenos baldios. Naquele momento, ele ficou mais alerta, olhando ao redor e observando a movimentação do matagal alto. Nisso reparou que estava tudo muito silencioso, sem os barulhos típicos da noite, como sapos e cigarras, bem comuns nessas regiões litorâneas. Naquele ponto do trajeto, ele ouvia apenas o som do mato se mexendo ao vento e das pedaladas e as rodas da bicicleta no chão de terra. Foi aí que ele percebeu de canto de olho algo passando rapidamente no meio do matagal alto. Ele se virou para olhar e por conta disso acabou não vendo um galho de árvore caído no meio da rua. Ele acabou passando com a bicicleta e bateu, caindo no chão com tudo e rolando na terra. Assim que ele se sentou no chão, percebeu uma dor forte no ombro, pois foi a primeira coisa que bateu no chão assim que ele caiu. Naquele mesmo momento, ele ouviu um som de algo andando no mato, pisando em folhas e arbustos, a alguns metros de onde ele estava caído. Ele se virou para olhar em volta e o matagal se movia de uma forma como se tivesse alguém passando entre as folhagens. Meu pai disse que se levantou e, mesmo sentindo dor, pegou a bicicleta e subiu nela para seguir pedalando novamente. Ele se virou para olhar naquele ponto do terreno e percebeu algo assustador. Havia uma sombra escura que parecia uma pessoa abaixada no meio dos arbustos e do mato alto. O meu pai estava no meio da rua, sentado na bicicleta, segurando o guidão
enquanto ouvia um som de respiração pesada e farfalhas que vinham de uma coisa oculta no meio do mato, isso a cerca de uns 10 metros dele. Ele ficou lá parado para olhar e começou a pedalar com tudo, desviando dos buracos e pedras que haviam no caminho. Mesmo sem ver direito o que era aquela coisa escondida, ele sabia das histórias, e aquela criatura poderia ser simplesmente a que estavam falando por todo o bairro. Mesmo sem acreditar, ele não iria arriscar. O meu pai seguiu pedalando, mesmo sentindo muita dor. Foi aí que ele olhou para trás e percebeu o matagal agitado, como se fosse algo passando rapidamente em sua direção. Deu para ouvir perfeitamente os passos no meio do matagal. Naquele instante, ele teve certeza de que aquela criatura estava o perseguindo. Segundo ele, entrou em pânico, pois o seu coração acelerou e ele começou a pedalar ainda mais rápido. Na rua, ele tinha mais uns 100 metros até chegar na rua principal, que no caso levava até a sua casa. Naquela época, a criatura não se mostrou para o meu pai, mas não parava de persegui-lo. Em meio do matagal, parecia realmente muito grande e pesada. A criatura fazia o som de respiração pesada e gruídos ao correr em alta velocidade. Meu pai disse que jamais sentiu aquele medo antes daquela noite, e para ele foi a última vez que sentiu assim. Assim que ele alcançou a rua principal, que era feita de paralelepípedos, já tinha iluminação pública e mais movimentação por ter um bar perto da esquina. O meu pai foi para perto de um poste e encostou com a bicicleta para ganhar fôlego. O seu ombro voltou a latejar de dor. Então ele se virou e olhou para a esquina da rua que levava até a casa da minha mãe. Então ele viu aquela coisa abaixada no meio do matagal. Deu para ver apenas a sua sombra escura, mas de onde estava, dava para reparar nos 2 pontos luminosos avermelhados no meio daquela escuridão. Foi coisa de segundos. A criatura logo em seguida sumiu e o matagal voltou a se mover apenas com o vento. Depois de ver aquilo, o meu pai voltou a pedalar assustado até chegar em casa. Ele resolveu não falar nada para ninguém a princípio. Foi até o banheiro, tirou a camiseta e percebeu um hematoma muito grande no ombro. Preocupado, ele mostrou para minha avó, que ficou desesperada, e então o levaram até o hospital. O meu pai acabou fraturando a clavícula na queda, então teve que ficar um tempo sem poder andar de bicicleta até se recuperar. Uns dias depois, ele ficou sabendo que na noite em que ele tinha visto a tal criatura, algumas pessoas se queixaram que havia sumido mais um cachorro de uma casa que no caso ficava perto de onde a minha mãe morava. Assim que ele ouviu essa história, já sabia do que se tratava e o que fez aquilo. Um tempo depois, o meu pai contou o que aconteceu e o que causou a sua queda na bicicleta. Depois disso, não deixaram mais ele voltar para casa muito tarde, e se passasse do horário, ele acabava dormindo na casa da minha mãe. Inclusive, foi uma dessas noites que ela engravidou de mim. Enfim, esse é o relato do meu pai. Ele diz que não deu para ver bem a criatura, mas que tem certeza que não era algo deste mundo. Para algumas pessoas, aquela coisa era um cão do diabo. Já para o meu pai, tinha certeza que na verdade se tratava de um lobisomem. Ele passou a acreditar e respeitar essas coisas, e ainda hoje ele conta usando como exemplo que nós não devemos fechar os olhos para as coisas ocultas que vagam na escuridão e que elas estão lá, você acreditando ou não nelas. E se tratando de mim, bom, eu decidi apenas acreditar. Fiquem com Deus. Um relato do meu avô.
Boa noite a todos do canal. O meu nome é Flávio. O que eu irei contar não é sobre mim, mas é sobre o meu avô, seu Geraldo, que na época que isso ocorreu, ele tinha apenas 25 anos de idade. Isso foi por volta do ano de 1980, quando essa história aconteceu com ele. Ele era um vendedor de roupas, sempre viajando para diversas cidades em busca de clientes. Era um homem simples, acostumado com a estrada e o trabalho duro. Foi durante uma entrega para um armazém em uma cidadezinha perto de Piraí, no Rio de Janeiro, que ele conheceu a minha avó, a Maria. Depois daquele encontro, eles começaram a trocar cartas. Naquela época, o namoro à distância acontecia sim por correspondência. O tempo foi passando e o relacionamento dos dois foi tomando forma. Após alguns meses, finalmente chegou o momento do meu avô conhecer os pais dela. Ele estava convencido de que a Maria era a mulher da sua vida. Então, em um final de semana, ele decidiu ir. Eu não vou mencionar exatamente o nome da cidade, porque a família é muito conhecida por lá. A viagem foi pela Via Dutra, foi um dia qualquer. O meu avô descrevia aquele dia como um dia comum, exceto pela chuva intensa que ele pegou na estrada. Mas mesmo com a pista molhada, ele não se preocupou, pois conhecia bem o caminho. Já havia feito entregas naquela região por várias vezes. Ele não tinha a menor ideia de que aquela viagem para conhecer os futuros sogros acabaria sendo muito mais do que uma simples visita. Algo muito estranho aguardava, algo que ele nunca esqueceria. Depois de horas dirigindo debaixo de chuva, ele enfim chegou à cidade e foi direto ao sítio da família da Maria. Eles o receberam com toda a hospitalidade de sempre, pessoas simples e trabalhadoras. O pai da Maria, seu Joaquim, era um homem sério, de poucas palavras, mas com um aperto de mão firme, o tipo de homem que mostrava respeito logo de cara. A mãe dela, a dona Laura, era uma mulher forte e tranquila, com o semblante de quem já passou por muitas dificuldades, mas ainda conseguia manter um sorriso sereno no rosto. Eles ofereceram ao meu avô uma refeição farta, cheia de comidas típicas da roça. Passaram o dia conversando e trocando histórias. Lá pelas tantas, seu Joaquim fez um convite. Queria levar o meu avô para pescar no dia seguinte. Havia um riacho próximo ao sítio e ele sugeriu que poderiam passar o dia ali descansando e aproveitando a pescaria. No meio da conversa, seu Joaquim mencionou uma casa de barro que ficava perto do riacho. Ele disse que os donos tinham abandonado o lugar muitos anos antes, aparentemente para tentar a vida em São Paulo. A casa, segundo ele, estava lá desde então vazia. O meu avô, que sempre adorou pescar, aceitou a ideia na hora. Seria uma ótima oportunidade para estreitar os laços com o pai da Maria. Então, na manhã seguinte, logo cedo, eles arrumaram as coisas e partiram a pé. Primeiro seguiram por uma longa estrada de terra cercada de plantações. Depois de uma caminhada tranquila, entraram em uma trilha mais fechada, cortando uma área de mata densa. A trilha era estreita e cercada por árvores que bloqueavam parte da luz do sol, e apesar disso, o clima estava agradável e o meu avô não sentia nenhum incômodo. Foi então que chegaram à casa de barro que o seu Joaquim havia mencionado no dia anterior. Era uma construção bem simples, claramente desgastada pelo tempo. O barro das paredes estava rachando em vários pontos e o telhado de telhas velhas pareciam prestes a desabar a qualquer momento. Porém, mesmo assim, a estrutura da casa ainda parecia firme, o suficiente para aguentar mais um tempo. Seu Joaquim, prático como sempre, sugeriu que eles arrumassem a casa antes de seguir para o riacho. Ele explicou que, caso quisessem descansar depois da pescaria, seria bom ter um lugar preparado. O meu avô na mesma hora concordou e juntos entraram na casa. O interior
Era exatamente o que esperaria de um lugar abandonado por tanto tempo. Chão coberto de poeira, teias de aranha pelos cantos e alguns móveis velhos deixados para trás, como se os donos tivessem saído às pressas. O ambiente tinha um cheiro de mofo, mas nada fora do comum para uma casa que no caso não via gente há tantos anos. Eles varreram o chão com galhos improvisados, empurraram a sujeira para fora e em seguida arrumaram 2 cantos onde estenderam suas redes, preparando o local para um possível descanso depois da pescaria. As paredes de barro, com suas rachaduras e marcas do tempo, criavam uma sensação estranha em meu avô. Apesar de não haver nada de anormal, à vista ele não conseguia se sentir totalmente à vontade. Havia algo naquela casa que o incomodava, mas ele preferiu não comentar nada. Seu Joaquim, por outro lado, não parecia se importar com aquele lugar abandonado. Ele tratava aquilo como apenas mais uma casa velha no meio do mato, nada mais. Quando terminaram de arrumar o que precisavam, deixaram seus pertences na casa e seguiram em direção ao riacho. Enquanto caminhavam até o riacho, o meu avô e seu Joaquim viram uma estátua de barro perto da trilha. Ela tinha feições mal esculpidas, era simples, mas com algo de estranho que incomodava. Sei lá, parecia deslocada ali no mato. Eles seguiam sem dar muita atenção àquilo. Depois de pescarem sem muito sucesso, pegaram apenas alguns peixes e resolveram voltar para casa. Ao chegarem, meu avô notou uma outra estátua de barro escondida na parede da casa. Ele achou estranho ter 2 estátuas em um lugar tão afastado. Pois bem, assim que eles entraram, acenderam um lampião iluminando o interior com a luz fraca e amarelada, e o seu Joaquim foi direto ao fogão a lenha, ajeitando alguns pedaços de madeira seca para acender o fogo. O cheiro da fumaça começou a se espalhar enquanto ele preparava o fogão. O meu avô tratou os peixes que haviam conseguido pescar, limpando-os com uma faca simples e uma bacia improvisada que eles haviam trazido. A casa era simples, isolada, e o barulho do vento lá fora era a única coisa que quebrava aquele silêncio. Não haviam sons nenhum ali. Eles estavam longe de tudo, no meio do mato, com apenas o lampião e o fogão a lenha para iluminar e aquecer o lugar. Quando o fogo estava bem aceso, colocaram os peixes para assar sobre uma grelha improvisada. O cheiro de peixe assado logo preencheu o ar. Enquanto comiam, o ambiente era de completa tranquilidade, mas o silêncio ao redor continuava pesado, como se o lugar carregasse algo estranho. Depois de terminarem de comer e começarem a arrumar as coisas para a noite, o meu avô foi até a porta para fechá-la. E foi nesse momento que ele notou algo estranho. A estátua de barro que antes estava próxima à parede da casa, agora parecia estar virada diretamente para a entrada, como se estivesse observando a porta. Ele ficou parado por um instante, tentando se lembrar se a estátua estava naquela posição de antes. Seu Joaquim também olhou, mas não tinha certeza se ela havia se mexido ou se era apenas coisa da cabeça deles. Você lembra se essa estátua estava assim? O meu avô perguntou, tentando disfarçar. Eu não sei. Acho que estava virada para o outro lado. Mas pode ser só impressão. Essas coisas enganam a gente, respondeu Joaquim. Sem prolongar a conversa, eles decidiram ignorar o que viram e foram se preparar para dormir. Em seguida apagaram o lampião e o fogão a lenha, deixando a casa em completa escuridão. O silêncio lá fora era absoluto. Horas depois, no meio da madrugada, ambos foram acordados por batidas fortes na porta. O som ecoou pela casa de barro, quebrando assim o silêncio da noite e fazendo o coração do meu avô acelerar de imediato. As primeiras batidas na porta foram fortes o bastante para acordar o meu avô e o seu Joaquim.
A chuva caía com intensidade lá fora, batendo contra o telhado de telhas e as paredes de barro. As batidas continuaram se misturando ao som da chuva e do vento, tornando assim um ambiente ainda mais tenso. "Opa, quem tá aí?" gritou seu Joaquim com a voz firme, mas sem se mover, indo em direção à porta. As batidas pararam por um instante, mas logo começaram arranhões nas janelas de madeira vindos de todos os lados. Algo estava raspando a madeira com força, tentando entrar na casa. O barulho das telhas começou logo em seguida. Era como se algo estivesse andando por cima da casa, com passos pesados que faziam as telhas ranger. O meu avô olhou para a porta, que estavam com as batidas cada vez mais violentas. A casa parecia pequena demais para conter o que quer que estivesse lá fora. Foi aí que, em um relâmpago, ele viu pela fresta de uma das janelas a tal criatura que rondava a casa. Era algo parecido com barro, meio marrom. Eles não souberam descrever direito exatamente o que era aquilo. As batidas ainda ficaram cada vez mais altas e mais próximas deles. Parecia que a qualquer momento uma das entradas iria ceder. O meu avô e o seu Joaquim acenderam todas as lamparinas que tinham, espalhando assim a luz fraca por todo o interior da casa. Além disso, agora eles começaram a ouvir gritos distantes e assobios, como se a criatura estivesse tentando confundi-los. Eles ficaram em silêncio, tensos, sem saber o que fazer, apenas esperando que a casa aguentasse a investida. A criatura parecia cercá-los e os sons só aumentavam, mas não havia para onde ir naquele lugar. A noite passou devagar, com gritos e assobios ecoando por toda a parte. Eles se mantiveram acordados, vigiando as portas e janelas. O barulho da chuva misturava-se aos sons dos ataques e o medo era constante. Eles não conseguiram ficar calmos nem por um minuto naquela noite, porque a criatura também não dava trégua. Os gritos pareciam vir de todos os lados. Nenhum dos dois tentou abrir a porta ou sair. Só esperavam que o dia chegasse logo, pois a única coisa que podiam fazer era resistir até o amanhecer. A noite toda foi assim. A criatura ria alto, batia e arranhava as portas e janelas sem parar por um minuto sequer. Sem contar que o som da risada se misturava com os golpes e parecia que ela se alimentava do medo deles. O meu avô e o seu Joaquim não conseguiram descansar, vigiando cada canto da casa, esperando que a qualquer momento ela arrombasse a porta. Só parou quando estava começando de fato a amanhecer, assim que os primeiros raios de luz começaram a aparecer. Então, o meu avô conta que os gritos, risadas e batidas cessaram de repente e tudo ficou em silêncio. Ao abrir a porta, tudo estava normal. A estátua não estava mais lá fora, em nenhum lugar que eles haviam visto antes. Eles pegaram suas coisas e saíram de lá o mais rápido possível. Ao chegar no sítio, contaram a história para todos. Até hoje, eles não sabem o que de fato era aquilo. O meu avô se pergunta: será que era o demônio que estava na estátua? Será que a estátua era um ser que se transformava apenas durante a madrugada? Porque durante o dia ela parecia normal. Essas respostas ele nunca teve, mas eu adorava o jeito como ele contava esse relato. Se é real ou não, eu não sei, mas eu acredito no meu avô. Ele sempre foi um homem de excelente caráter. Pois bem, esse foi o meu relato, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos uma ótima noite. O que eu vi naquela noite me persegue até hoje. Olá, amigos. Eu me chamo Bianca e o relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo. Hoje em dia eu vivo na Bahia, mas nasci no Pará, na cidade de Marabá.
quando eu era adolescente. Morava com a minha mãe e o meu padrasto, pois o meu pai havia fugido de casa. Foram momentos bem difíceis em nossas vidas, pois além da falta de dinheiro, o meu padrasto era muito agressivo, batia na minha mãe e em mim. Mas como várias pessoas que sofrem violência doméstica, nós não tínhamos coragem de denunciar e sempre inventávamos desculpas para as pessoas sobre as nossas marcas e ferimentos. Eu sempre dizia para minha mãe que era para irmos embora, mas ela não queria. Afirmava que tinha medo e acabava ficando naquela situação com aquele homem. Mas eu não. Eu resolvi ir embora. Então teve um dia que eu resolvi fugir sozinha. Chegou uma noite em que eu esperei todos dormirem na casa, peguei a minha bolsa com algumas coisas importantes, a chave do cadeado que ficava na canoa do meu padrasto e saí de casa. O local onde eu morava era uma região ribeirinha que ficava a poucos metros da canoa. Eu abri o cadeado, subi no barco e em seguida comecei a remar o mais rápido que eu podia para sair daquele lugar. Eu estava sem saber o que fazer naquele momento, nem tinha para onde eu ir. Mas o meu desespero era tanto que eu fui remando pelo rio que passava debaixo da ponte de Marabá, onde também passa a linha do trem. Eu então segui em frente e me lembro que se passaram algumas horas que eu estava na canoa. Eu já estava bem distante de casa, já com muito sono e cansada. Eu fui para a beira do rio e abandonei a canoa na margem e saí caminhando um pouco em busca de algum lugar para descansar. Depois de um tempo andando, eu acabei encontrando uma cabana que aparentava estar abandonada dentro do mato. Vendo o lugar, eu fiquei assustada de ficar ali, mas não havia mais nenhuma opção e eu estava exausta. Então eu olhei em volta e percebi que não havia ninguém por ali e resolvi entrar e dormir um pouco. Eu não sei quanto tempo se passou, pois quando eu acordei do nada, eu estava ouvindo barulhos estranhos. Na hora eu até senti o meu coração bater forte de tanto medo que eu sentia. Aqueles sons pareciam gritos terríveis, lamúrios de pavor e agonia. Eu me virei e vi algo que eu não sei como explicar. Era como se fosse uma bola de fogo que flutuava a alguns metros de mim. Na reação natural, eu tentei me esconder no canto da cabana velha, pisando em alguns pregos que estavam no chão, e na hora eu acabei dando um berro de dor. Nisso eu percebi que aquela coisa começou a vir na minha direção. Eu fiquei em pânico, sem entender o que era aquilo. A minha reação foi apenas correr em direção à margem do rio. Eu não queria ir para dentro do mato. Eu fiquei em pânico sem entender o que era aquilo. A minha reação foi apenas correr em direção à margem do rio, pois eu não queria ir mais para dentro do mato, pois poderia ser perigoso. As minhas chances de escapar, seja lá o que fosse aquilo, era voltar para onde eu havia deixado o barco do meu padrasto e assim seguir pela margem do rio. Eu tinha a esperança de encontrar alguma outra casa na região onde poderia ter alguém que pudesse me ajudar. Mas eu não tive sorte. Em todo o caminho que eu fui, não havia nenhuma casa nem sinal de pessoas. Eu estava de pés descalços, pois saí correndo sem ter tempo de vestir o sapato. Era doloroso andar naquele lugar com algumas plantas cheias de espinhos. Eu ainda tinha aquela coisa inexplicável que estava atrás de mim, me perseguindo e fazendo barulho. Aqueles sons sinistros de gritos eram assustadores. Depois de mais um tempo correndo, já exausta e sem saber o que fazer, resolvi me esconder debaixo de alguns arbustos e fiquei bem quieta. Eu fiquei em silêncio. Ainda dava para ouvir os sons daquela coisa rodeando o local. Eu me lembro da sensação de pavor que eu senti, pois eu mal respirava, tentando não fazer nenhum barulho. Em certo momento, eu até achei que aquela coisa havia ido embora. Olhei em volta e estava tudo quieto. Eu me levantei e comecei a andar novamente. Mas não levou nem alguns minutos e novamente surgiu aquela aparição.
Porém, eu acho que daquela vez, aquela bola de fogo não me encontrou. Eu rapidamente me escondi atrás de uma árvore e pude observar melhor aquela aparição inexplicável que me rondava. Nisso eu pude ver que aquela coisa lembrava uma cabeça com longos cabelos, com algum tipo de luz. Aquela cabeça parecia estar em chamas. Logo me lembrei da lenda da Curacanga, onde falam que se uma mulher é a 7ª filha ou se relacionou com um padre, a mesma acaba sendo amaldiçoada e vira uma cabeça que flutua em chamas. Essa lenda é parecida com a lenda da mula sem cabeça. Nesse momento, eu fiquei paralisada atrás da árvore enquanto aquela coisa começou a vir na minha direção. Na hora eu não sabia se ela tinha me visto, mas eu não parei para ter certeza. Eu voltei a correr e foi nesse momento que eu percebi que estavam começando a aparecer os primeiros raios de sol entre as árvores. Eu olhei para trás e foi aí que eu percebi que aquela coisa havia desaparecido. Logo de manhã, eu segui andando até uma rodovia, tentando arrumar uma carona. Foi aí que apareceu um caminhoneiro que parou e perguntou para onde eu estava indo. Eu apenas disse que estava indo para qualquer lugar longe daquele lugar onde eu me encontrava. Ele disse que estava indo para a Bahia. Eu entrei e segui viagem com ele. Durante todo o caminho, eu contei a minha história e, sensibilizado por tudo que eu havia passado, ele me disse que eu poderia morar na casa dele junto com a sua esposa. Falou que jamais faria mal a mim. E eu acabei indo morar na casa dele, ajudando assim a sua esposa, que vendia produtos em um pequeno comércio na Bahia. Foi quando eu conheci o meu marido e recomecei a minha vida. Um tempo depois, eu contei essa história para esse senhor que me ajudou demais. Ele me disse que também teve a sua cota de coisas estranhas pelas estradas do Brasil afora. Enfim, esse é o meu relato. Algo macabro que deixou marcas na minha vida. Eu nunca me esqueci daquela noite de pavor com a Curacanga. Há muitas coisas sem explicação nesse mundo. Eu tenho certeza que o que eu vivi naquela noite foi realmente uma delas. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.